Graça e paz, irmão. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez. O meu nome é Pastor Moisés e nós estamos aqui para esclarecer para você assuntos polêmicos que são ditos quase diariamente em várias igrejas, em seminários, mas que às vezes há um distúrbio por causa das doutrinas e os dogmas de cada um. Então eles pregam conforme aquilo que aquela doutrina daquela denominação vê e não conforme a luz da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para focar a doutrina de denominação, mas sim a palavra do Senhor. Então é por isso que nós vamos falar de vários assuntos no decorrer desses estudos. Hoje mesmo nós vamos falar sobre dízimo e oferta, a sua origem, para quem foi o dízimo, porque foi criado o dízimo. Malaquias, aquilo que é tão polêmico, é tão falado nos cultos. E depois o dízimo e a oferta no Novo Testamento por Cristo. E por que eu e você damos o dízimo e as ofertas em plena Igreja da Graça? Amém? Depois nós vamos falar também na frente sobre outros assuntos, sobre dons espirituais, Espírito Santo, sobre namoro, casamento, sobre a morte, ressurreição e vários outros assuntos que nós iremos abranger mais lá na frente. Amém? Então, como nós falamos, nós iremos focar hoje unicamente um assunto que eu sei que é muito polêmico, não é? Como diz alguns aí, vai ser muito pano para pouca manga. Então, vamos focar. O primeiro ponto crucial é a origem do dízimo. Por que o dízimo foi criado? E para quem foi criado? A partir de hoje você vai saber disso. Amém? Abra aí sua Bíblia. Vai aparecer também aí embaixo todos os versículos que eu for citando. Porque se você quiser depois dar uma pausa e você anotar, vai ficar bem melhor para que você possa passar para outros irmãos ou dar estudo em suas respectivas igrejas. Amém? Então, a origem do dízimo e para quem ele foi originado. Então, a ordenança logo do dízimo. Abra a sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 18, e vamos para o versículo 20, que aqui você vai ver a origem do dízimo. Números, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu, no caso Deus, eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. O 21, versículo 21, 18, 21 de Números. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério que exerce, ou seja, o povo levítico foi separado para exercer a função sacerdotais de sacrifício a Deus pelo pecado do povo, ou seja, de trabalhar exclusivamente para Deus. Amém? Aí diz assim: para o ministério que exerce, o ministério da tenda da congregação. No 22, e nunca mais os filhos de Israel, ou seja, as outras tribos, se chegarão à tenda da congregação, onde estava sendo administrada provavelmente pelos levitas, né? E por Arão, o sumo sacerdote, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão, veja que administravam unicamente a casa do Senhor. Aí no 23 ele diz: mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Aqui Deus está dizendo que os levitas não iriam plantar, não iriam colher, mas os seus outros irmãos, ou seja, as outras 11 tribos, tinham a obrigação de sustentá-lo. No 24, 18 e 24 de Número, diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porque eu lhe disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou, preste bem atenção agora nesse versículo 25, adiante o 26. E falou o Senhor a Moisés dizendo: também
Também falarás aos levitas. Quem era o levita? Como eu falei, é o povo separado para trabalhar na tenda da casa do Senhor exclusivamente. E dirás: quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor. Aí, vírgula, ele assim, o dízimo do dízimo. Existe igreja aí que eu quero até focar isso aqui rapidamente, que vive dizendo que você tem que dar 20%, não 10%. Porque seria a oferta alçada. Essa oferta alçada seria exclusivamente aceita por Deus através do sacerdote, do sumo sacerdote, dos levitas que já recebiam o dízimo. Então, um exemplo, eu era um sacerdote levita, recebia um exemplo para o dia de hoje, R$1.000. Então eu tirava R$100 e depositava aquilo ali no gasofilácio, porque seria o dízimo do dízimo. Os levitas já estavam recebendo o dízimo e só eles tinham o direito de dar esse tipo de oferta e não você. Se alguém está pedindo isso na sua igreja, está lesando. Amém? Vamos para o outro versículo que está no livro de Deuteronômio, bem aqui pertinho, Deuteronômio 14. Nós estamos falando sobre a origem do dízimo e para quem foi o dízimo direcionado. 14, do 21. Amém? Vamos lá. Aliás, 14, 22. Vamos falar e assim, o dízimo para o serviço do Senhor. 14, 22 do livro de Deuteronômio. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolherei do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O 24, ele diz assim: e quando o caminho te for tão comprido, ou seja, vamos fazer uma analogia, eu sou um judeu e queria ofertar, porque era uma lei que Deus propôs para nós judeus, mas eu estou em Pernambuco, só uma analogia estou falando, e a tenda estava armada em São Paulo. Se eu fosse levar os gado por aqui pelo sertão de pé, não tinha transporte, avião, naquela época não tinha nada, levar alimento, claro que iria perecer, iriam se estragar. Então Deus é tão categórico com essas coisas, tão sublime com as coisas dele, que ele ressalva aqui no versículo 24, Deuteronômio 14, 24, ele diz assim: e quando o caminho te for tão comprido, que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar em que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. Então Deus mandaria eu vender tudo que eu tinha aqui, que eu ia levar de oferta, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come e ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Agora veja aqui no 27, ele faz uma ressalva muito interessante. Deus diz assim: porém não desampararás. Ele fala para que eu não esqueça, como um judeu, de dar o dízimo na casa, de levar o dízimo lá na tenda da congregação. Naquela época não existia templo, né? Foi construído por Salomão, bem lá na frente, mas existia já a tenda da congregação, onde era guardado a arca do concerto. Ele diz: mas porém, né? No 14, 27 da Deuteronômio, diz: mas porém não desampararás ao levita que está dentro da tua porta, pois não tem parte e nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade do mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá, veja bem o 29, então virá o levita, pois, abre parênteses aqui, a Bíblia, e diz assim: pois nem parte nem herança tem contigo. Ou seja, ele não podia, por ordem de Deus, de trabalhar, de cultivar,
de plantar, de fazer nada, a não ser de cuidar das coisas do Senhor e ser sustentado pelas outras 11 tribos através dos dízimos. Aí diz assim, e o estrangeiro, e ele ainda faz uma referência ao estrangeiro, são as pessoas que saíram junto com o povo hebreu lá do Egito. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeste. Então nós estamos aí vendo 2 versículos, foi Números 18 do 20 adiante, Deuteronômio 14, 21 até o 29, onde Deus faz uma referência muito importante, que aquele povo tinha realmente a obrigação de sustentar aquela tribo de sacerdote que era proveniente da tribo de Levi. Então nós agora acabamos de saber de onde veio e por que veio e para quem veio. Foi uma ordem de Deus para Moisés, e Moisés para Arão, que era o sumo sacerdote, e depois escolheu daquela tribo para trabalhar só na congregação. Como eles não poderiam trabalhar, cultivar, plantar, colher, como eles não tinham herança, que Deus disse, a herança deles será eu. E eles vão fazer sacrifício pelo povo, irão orar, irão sacrificar pelos pecados do povo a mim, e eles vão só tomar conta da tenda da congregação. Então eles não tinham como trabalhar e sustentar suas esposas, seus filhos, os sacerdotes. Então a igreja em si, ou seja, aquelas 11 tribos que ficaram fora parte, Benjamim, Efraim, Manassés, esses levavam seus príncipes os dízimos e entregavam ao sacerdote para que botasse e guardasse na tenda. E mesmo assim, é um ponto crucial. Não era só para o sustento dos levitas, nós vamos ver isso bem mais na frente também. Porque está escrito em Malaquias, e nós vamos saber que naquela profecia de Malaquias, guarde isso aqui. Quando você lê de novo 29, vai saber que era para também os estrangeiros, aqueles povos gentios que saiu com o povo hebreu do Egito, e os órfãos e viúva, esses dízimos que era chegado até a tenda da congregação para o sustento. Amém? Então, graças a Deus que agora você já entendeu a origem do dízimo. Nós vamos falar agora de um assunto um pouco polêmico, que é sobre Malaquias. Malaquias, o capítulo 3, que é o que mais cita-se por aí nas igrejas, né? E sempre só foca aquele versículo, que é Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, que é trazer todo dízimo na casa do Senhor, fazer para mim. Nós vamos ler não só Malaquias 3:10, mas nós vamos ler realmente, fazer uma referência, versículo por versículo, se isso daí provém de Deus. Mas antes da gente ir para Malaquias, para você não dizer assim, pastor Moisés, mas o senhor falou a origem, mas só focado no Velho Testamento. Antes de Malaquias, a gente falando sobre Número e Deuteronômio, onde veio a origem. Eu quero que você abra, vai aparecer também aí embaixo do slide, eu quero que você abra em Hebreus capítulo 7, antes de a gente ir para Malaquias, mas estou falando sobre dízimo de oferta. Estou falando um pouco rápido, mas os irmãos aí, vamos para Hebreus, o livro de Hebreus, no capítulo 7, viu? Veja bem, 7:5, porque nós falamos 2 referências sobre o dízimo, para quem era, né? Para quem deveria ser os dízimos e a oferta, e quem deveria dar naquela época no Velho Testamento o dízimo e a oferta. Então, veja bem, e agora nós já estamos no Novo Testamento, Hebreus 7:5, veja bem, Hebreus 7:5, diz assim, e os que dentre os filhos de Levi, que eram os filhos de Levi, né? Era os sacerdotes, recebe o sacerdócio, tem ordem, quer dizer que o único que tinha ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Ou seja, não seria lícito um estrangeiro levar o dízimo até, mas só os 11 tribos, pessoas judias, pessoas que faziam parte da tribo de Israel, das tribos de Israel. Os príncipes recebiam e levavam à porta da congregação. Veja bem o que ele diz assim, do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído do lombo de Abraão. Então com isso aí nós fechamos com chave de ouro sobre
para quem realmente foi originado o dízimo. E eu faço uma reflexão de novo aqui, que assim, tem ordem, quer dizer, era uma ordem de Deus, que só os levitas deveriam receber os dízimos. Amém? Então vamos agora para Malaquias. Vamos para Malaquias, é o último livro do Velho Testamento, né? Antes de Mateus. E vamos tirar esse paradigma rapidamente sobre essa questão do que se é lido. A gente vamos ler categoricamente, versículo por versículo, e vamos saber que esse texto de Malaquias não tem respaldo nenhum para que um pregador hoje, pela igreja, agora eu estou falando, já vou entrar agora na igreja da graça, na igreja de Cristo, da igreja que foi originada lá em Mateus. Ele disse: eu sou a rocha, e sobre mim, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificaria a minha igreja. Então essa igreja não tem nada a ver sobre essa maldição aqui que está Deus profetizando pelo profeta Malaquias, onde foi colocado no seu livro, livro de Malaquias, capítulo 3, adiante. E pessoas pegam essa liturgia e trazem para o dia de hoje, para não sei os seus objetivos, qual é, não sei se é tipo oprimição, ou levar as pessoas a um desvaneio de distúrbio da palavra de Deus. Eu não sei qual é o sentido, mas só que não tem nada a ver para com a igreja de hoje, a igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Senhor. Então vamos ler do início. Nós não vamos para frente muitos dias, vamos para Malaquias 3:10, lê aí diácono, lê aí presbítero, lê aí tesoureiro, não. Nós vamos ler o texto e o contexto para que nós possamos entender a palavra de Deus. Rapidamente, que os irmãos já é de praxe conhecer bastantemente esses versículos. Diz assim: eis que eu envio, Malaquias, capítulo 3, diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo. Ao seu templo, quer dizer, iria lá no lugar da congregação. Ao seu templo, o Senhor. A quem vós, esse vós aqui significava pobres, ricos, judeus, a quem vós buscaram? O anjo do concerto, veja bem, quando ele fala o anjo do quê? Do quê? Do concerto. Você vai consertar uma coisa que está inteira, não, você vai consertar uma coisa que está quebrada. Então, por quê? Porque houve um conserto. Aí aquilo que estava com defeito se consertou. Ele disse o anjo do conserto. Então, se viria o anjo do conserto é porque algo estaria errado. A quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. O que é que o fogo do ourives faz? Vamos dar uma paradinha aqui. Não, vamos ler. E como um sabão dos lavadeiros, né? Isso aqui termina o versículo 2 do capítulo 3 de Malaquias. Ele diz que ele viria, o anjo do Senhor, com um concerto para purificar alguém, algum grupo. Nós vamos ver quem é esse alguém, se será eu, para a igreja da graça, ou para quem foi essa profecia. Porque se vinha o anjo do concerto, é porque eles estavam desconcertados. E o que é que o ourives faz? Quanto mais fogo, mais o ouro é purificado. Quanto mais se lava, mais fica puro as roupas que você está lavando. Então Deus disse que ele iria sentar e como ourives ele iria purificar. Mas não iria purificar, não era o ouro, purificar o coração daquelas pessoas que estavam erradas, que nós vamos saber daqui a pouco quem é. E iria lavar realmente também seus corações, a sua alma, para que eles voltassem a servir o Senhor corretamente. Vamos para continuar em Malaquias no 3º e o versículo também 3º. E assentar-se-á e afinando, veja o que Deus vai fazer, e purificando a prata, e purificará, veja bem, e purificará os filhos de Levi. Então ele está falando que o concerto não era para mim, é para os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi que nós lemos lá em Número de Deuteronômio em hebreu? Eram os sacerdotes que tomavam conta da congregação do Senhor. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Quer dizer que eles estavam sendo injustos perante Deus. Quem? Os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Eram as 11 tribos? Não, eles estavam ofertando, estavam dando. Eles é que estavam precisando do conserto. Vamos para o 4. Malaquias, capítulo 3, versículo 4.
E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra... Veja bem, é isso que os pastores não pregam. Só quero pregar Malaquias 3:10, não veja bem. E chegar-me-ei a vós, deixa dizendo, eu vou chegar até vocês, levitas, sacerdotes hipócritas, a vós para juízo. Eu estou em Malaquias capítulo 3, versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra... Veja o que é que os sacerdotes estavam praticando dentro da tenda da congregação do Senhor. Os feiticeiros, e contra os adúlteros, quer dizer que eles estavam com feitiçaria, com adultério, e contra os que juram falsamente, quer dizer que eles estavam jurando falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro. Esse defraudar o jornaleiro, que aqui está na minha Bíblia, que é uma linguagem mais, não é tão revisada, quer dizer assim, roubando o trabalhador. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não teme, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer que, veja bem, porque no 6, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, esse filho de Jacó já são os príncipes, viu? As cabeças das tribos, não sois consumido. Então, nós estamos vendo aqui, logo no começo de Malaquias, que essa profecia era um conserto, porque os sacerdotes dentro da casa de Deus estavam praticando feitiçaria, adultério, como nós lemos lá em Deuteronômio Números, que era para dar com os dízimos, mesmo aos estrangeiros que estavam andando com ele, eles davam pelos dízimos que ali eram ofertados pelas outras tribos. Os levitas tinham o direito de sustentar os órfãos, as viúvas, e eles estavam pervertindo, estavam roubando, estavam adulterando, e a casa do Senhor, desculpa, estava uma verdadeira bagunça. Aí aqui o Senhor, vamos para agora Malaquias, né? O capítulo 3, versículo 7. Aí que é aqui que os pastores começam a não ler esse começo do 3 até o 6, e só quer ler do 7 abaixo. Diz assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Veja bem, ele continua fazendo a referência aqui, nós vamos ver que não é para mim, é para eles que estavam roubando. A Bíblia está dizendo aqui, se você for ver no 5, diz que eles estavam roubando o jornaleiro, que é o trabalhador, não estava sustentando com as ofertas que chegavam das outras tribos para ter obrigação, as viúvas, os órfãos, que era uma obrigação pelo qual Deus ordenou a Moisés. Moisés passou para Arão como subsacerdote, e depois para eles fazer como ordenança que o Senhor mandara, sustentar essas pessoas. E eles estavam comendo tudo, vamos dizer assim, roubando, retendo aquilo para eles, né? Aí vamos lá. Desde o dia de vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Aí ele diz: tornai-vos para mim. Se eu vou tornar é porque eu não estou mais como aquele sacerdote verdadeiramente que deveria seguir aos conceitos de Deus. E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que devemos de tornar? Eles eram muito irônicos, né? Roubará o homem a Deus? Ele faz outra pergunta e indaga ao Senhor: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu já expliquei para vocês que essa oferta alçada seria o dízimo do dízimo que o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha de oferecer ao Senhor. E o dízimo, eles estavam roubando. Nós lemos aqui em Malaquias 3:5, a gente tem que entender, irmão, que quem estava roubando aqui não é eu, não. Para essa aplicação desses versículos ser aplicado para a igreja da graça. Isso aqui foi uma profecia do profeta Malaquias para os erros dos sacerdotes levitas daquela época. Veja bem. Aí agora ele vem. Agora Deus vem. Veja bem, no 9, terceiro 9. Com maldição sois amaldiçoados. Claro, se eles eram únicas pessoas que levavam até a culpa de todo o povo judeu através de sacrifício ao Senhor. Eles estavam todos tortos. Aí agora Deus diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Quer dizer, essa toda nação não era
as 11 tribos que não estavam levando, não. Estava levando sim. Isso eram os príncipes, os cabeça. Um exemplo para você entender melhor. Nós estamos aqui no estado de Pernambuco. Aí aqui, nosso governador é tal, é cicrano. Então, nós todos aqui de Pernambuco levávamos até ele, ao governador, para você entender melhor, o príncipe, o cabeça das tribos, todas as nossas ofertas, os 10% daquilo, e o que acontece? Ele, como governador, levava lá para o sumo sacerdote. Então, quando fala aqui toda a nação, significa os príncipes. Aí, nós estamos no 9, vamos para o 10, né? Malaquias, terceiro, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós pensa tal, que dela vos advenha a maior abastança. Veja bem, eu vou logo ler isso aqui para depois fazer uma reflexão. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, irmão, primeiramente, essa janela do céu significa chuva. Porque quando Deus diz com maldição, vocês agora vão ser amaldiçoados, Deus cerrou o céu e não chovia. Se não chove, as vinhas começaram a descer, as plantações, os gado morrer. Feito, nós estamos aqui, sentimos isso aqui, nós que somos nordestinos aqui, né? De repente, quando há uma estiada muito longa, não é? Os gado morrem tudo com a seca. Então Deus cerrou a janela do céu, ou seja, parou de chover. Aí ele diz, veja bem, aí ele diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abri a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal. Essa janela do céu significava chuva. Aí ele diz, bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Claro que quando chove a terra fica fértil, se planta e se produz, se colhe muito. E por causa de vós, no 11 diz, eu repreendei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, esse devorador aqui nunca foi Satanás. Estou defendendo Satanás aqui não, viu, irmão? Satanás está enquadrado em tudo. Só que esse devorador aqui, nós vamos ver que não tem nada a ver. Isso aqui foi praga que o Senhor mandou para que não só cerrou o céu, impedindo que a chuva caísse para que a terra ficasse fértil, mas Deus manda pragas de gafanhotos, e a gente vai ver isso aqui e você vai ver que tem respaldo isso aqui. Esse devorador aqui que muitas pessoas pregam assim, irmão, sabe por que você está fazendo isso aí? Sabe por que você está passando isso? Porque você não está dando dízimo. E o devorador, que é Satanás, está arrancando tudo. Irmão, eu vou pegar algo aqui que você vai ver. A Bíblia diz, não, aqui mesmo deve estar aqui comigo. Se a Bíblia está dizendo, vou fazer só uma analogia aqui. Se a Bíblia está dizendo, vocês estão vendo aqui, né? Não é de verdade não, viu? A Bíblia está dizendo aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então Satanás está comendo o quê? Milho, está comendo os trigo que se plantava em Israel, as uvas que se plantavam na vida. Não, irmão, Satanás, o devorador aqui, Satanás, ele é um devorador, mas ele não está prontificado a comer isso aqui não. Ele está prontificado a destruir a sua vida, destruir almas, para que não chegue ao pleno conhecimento e ao reino de Deus. Então, quando a Bíblia faz referência a isso aqui, a Bíblia está fazendo referência realmente a pragas, a gafanhotos. Aí vamos concluir aqui. Aí ele diz, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vinde do campo, que é a vinde do campo? A plantação de uva, como eu mostrei aqui, né? Uma coisa simbolicamente. Vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra, veja bem, uma terra deleitosa. Agora é uma terra deleitosa, porque o conserto chegou, os sacerdotes tinham que se consertar, que estava roubando os dízimos, estava pintando e bordando a casa do Senhor. Aí Deus disse, pronto, se você se consertar, eu vou abrir a janela do céu, que essa janela não é bem, será chuva, certo? Vai repreender o devorador, que seria a praga, vou mostrar para vocês aí que seria a praga, e a vossa terra será uma terra deleitosa, deleitosa.
Diz o Senhor dos Exércitos, e as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Amém? Então, vamos ficar até aí. Eu vou mostrar para os irmãos agora que que ele diz assim, repreenderei o devorador. Esse devorador, esse migrador, não tem nada a ver. Se você for ver no livro de Joel, se você for ler, vamos lá, abra lá a sua Bíblia no livro de Joel. Nós vamos ver logo em Amós, tem lá em Amós, capítulo 7. Veja bem, Amós, capítulo 7. Vou mostrar para você quem é esse devorador, que não tem nada a ver com Satanás. Aí muitos pastores pregando e assim, irmão, sua vida está indo de mal a pior porque você não trouxe o dízimo, né? Você está dando além do dízimo, não está ofertando, e o devorador está migrando e está... Não, irmão, essa palavra migrar está até certa. Agora, o devorador sendo Satanás, aqui na analogia de Malaquias, está totalmente errôneo. Porque eu vou mostrar agora quem é o devorador. Diz assim, veja aí, vai aparecer aí embaixo, viu, irmão? Amós, capítulo 7, diz assim, a visão da lacusta, do fogo e do prumo. Veja bem, a visão da lacusta, do fogo e do prumo. Prumo para quê? Para dar conserto, né, irmão? Vai ficar tudo no nívelzinho certo. Eles estavam tudo errado. Do fogo, se lembra que nós lemos lá no começo de Malaquias, ele virá como um livro para, né? Ia botar realmente com o fogo santo tudo no lugar, porque estava tudo errado, o sacerdote estava fazendo. E a lacusta, que foi a praga, que disse, por causa de vós repreenderei o devorador, né? Quando ele disse, tornarei para mim e eu tornarei para vós. Aí está aqui, vamos lá, Amós 7, ele é assim, logo no capítulo 7, versículo 1, diz assim, o Senhor Jeová assim me fez ver, o profeta Amós dizendo, e eis que formava gafanhotos no princípio do rebento da Eva seródia. Nós sabemos que essa questão seródia, a chuva seródia temporã, uma vem para regar a terra e outra para fazer com que aquele fruto cresça. Tudo no seu tempo certo. E eis que era a Eva seródia depois da cegada do rei. Veja bem, agora no 2. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a Eva da terra, eu disse, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno. Então a gente vê aqui que viu o profeta Amós uma praga de gafanhoto destruindo todas as plantações. Aí você vai entender, depois eu vou mostrar você, porque você vai entender que Deus mandou esse devorador, para que o devorador não venha nos consumir o fruto da terra. O devorador não foi Satanás, já disse para você, Satanás não ia comer uva, nem maçã, Satanás quer destruir vidas. Nós vimos aqui em Amós, mas vamos aqui para Joel, veja bem, para Joel. Joel, o capítulo 3 e o versículo, capítulo 3, vamos cá. Joel. Estamos aqui Joel capítulo 1. Joel capítulo 1 diz assim, veja bem que Deus estava tão irado pelo pecado dos levitas, aquilo que está lá em Malaquias, estava defraudando, estava se prostituindo dentro do templo assim, que Deus começou, eu vou mostrar porque Deus fez assim. Ele diz assim, Joel, capítulo 1, versículo 4, assim, o que ficou da largata, veja bem o que nós lemos lá em Amós, o que ficou da largata, aí o devorador, o que era? Não era nada de Satanás, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta, o comeu o pulgão. Despertai ébrio e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Ou seja, agora chegou no texto-chave. Deus cerra os céus, ou seja, não chove mais,
Mas mesmo assim tem planta, né? Tem ervas que nós plantamos que não aguenta, né? A terra seca. Então Deus, para não deixar nada, Deus faz com que praga de gafanhoto venha, lacusta, você vai ver que é uma classe de insetos que vem e não deixa nada. É um exemplo, você está vendo aqui. Aqui é o fruto, uma vem como fruto, a outra vem come as folhinhas e a outra come até o talo e não deixa nada. Aí é por isso que ele diz, o que ficou tá lá, Joel 1:4, o que ficou da lagarta, vamos dizer que a lagarta comeu aqui, fruto foi do lagarta, comeu o gafanhoto, ele já comeu aqui, ó, as folhas. Aí ele diz, e o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta comeu o pulgão, quer dizer que ele nem se brincar, até as raízes ele destruíram tudo, porque foi a mando de Deus. Aí você diz, mas pastor, por que isso? Nós vamos falar para finalizar essa questão. Por que isso? Porque veja bem, os levitas viviam de quê? Como nós lemos desde lá de Número Deuteronômio. Das ofertas, meus queridos, que vinha daqueles que cultivavam, que tinham suas vidas no campo, cultivava plantações de uva, criava gado, pastores. Então eles ficavam só se alimentando daquilo. Então quando Deus seca e faz com que essas pragas venham, por causa do pecado que está lá em Malaquias dos levitas, eu agora, a minha plantação não tem mais nada para o que levasse. Se não tem nada para eu levar como dízimo para a casa do Senhor, como eles iriam se sustentar? Porque eles não trabalhavam. Eles viviam do sustento dos dízimos que as 11 tribos levavam. Então, como eles iriam sustentar? Então agora ele diz, pronto, agora nós quebramos na emenda. Ou a gente segue os conceitos, os preceitos de Deus, ou então, aí quando eles voltam de novo a oferecer a oferta de sacrifício realmente certa ao Senhor, e começa a fazer aquelas ordenanças de Deus de novo, hoje levita, não era eu nem as outras 11 tribos de Judá, Deus abre de novo a janela do céu e repreende os devoradores, que eram aquelas pragas que vinham sobre as plantações de Israel. Então agora, volta de novo a todas as 11 tribos cultivar, plantar, criar e levar de novo a oferta, né, os dízimos, seus dízimos à casa do Senhor, ou seja, a congregação. E de novo os levitas têm de novo, mas para isso houve um conserto. Então, vou replicar de novo. Se você quiser, aí você pense e haja da sua maneira. Mas Malaquias não tem nenhum contexto e nem respaldo para que eu hoje, como pastor, abra na minha igreja e diga assim, olha, você tem que trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Porque se você não trouxer, o devorador vai destruir a sua vida. Para começar, o Satanás e o devorador. Satanás aqui, o devorador não é Satanás. Amém? Então, eu espero que os irmãos tenham compreendido. Que os irmãos compreendam e vejam e saibam verdadeiramente as coisas de Deus. E nós vamos falar agora sobre o dízimo no Novo Testamento. Nós falamos a origem, se lembra? Tiramos esse paradigma, foi explicado esse paradigma de Malaquias, porque muita gente cita Malaquias, né? E trazendo esse jugo de Malaquias para nós, mas nós tiramos esse paradigma de Malaquias, certo? E nós vamos ver no Novo Testamento, já com Cristo até fazendo referência sobre dízimo. Você diz assim, mas foi no Velho Testamento, eu quero que você fale do Novo Testamento. E você falou, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Eu creio que ainda dá o tempo, ainda vai dar tempo e a gente vai fazer umas referências. E veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos agora para o Novo Testamento, para a Igreja da Graça. Nós falamos a origem, lá em Número de Deuteronômio, e o paradigma desse versículo e capítulos, né? Capítulo e versículos de Malaquias, né? Vimos que essa janela do céu Deus que cerrou, não chovia. E Joel, né, no capítulo 1 e Amós no 7, também mostra que aquele devorador não era Satanás, eram as pragas que vinham, né? Então, não tendo recurso para os filhos os filhos de Jacó, ou seja, as 12 tribos, não tinha dízimo. Não tendo dízimo, eles iam morrer de fome, ou se consertava, ou então o bicho ia pegar, né?
Então eles se consertaram, Deus abriu a janela do céu e Deus abençoou todo Israel, né? E com isso eles começaram a receber os dízimos e as ofertas de novo e começaram a trabalhar. Amém? Dentro da casa do Senhor como um verdadeiro, para os dias de hoje, para os dias de hoje como um bom pastor, vamos dizer assim, dentro da sua congregação. Você pode dizer assim, mas pastor, quando nós lemos lá em Mateus, eu vou mostrar uma coisa para você. Quando nós lemos lá em Mateus, abra lá em Mateus 23, vai aparecer aí embaixo, Mateus 23, versículo 23, que Deus faz que Jesus Cristo, aliás, né, faz uma ressalva sobre aqueles que estavam ofertando na casa do Senhor, né? Ele diz assim, né? Veja bem, para que vocês não confundam, não vamos confundir isso aí. Ele diz assim, ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que dizimais. Ele está dizendo que eles davam dízimo. Dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer isto, quer dizer, Cristo está dizendo, deu dízimo. Cristo não é aboliu o dízimo, deu dízimo. Aí veja bem, aí ele diz assim, porém, deveis fazer estas coisas e não omitir aquela. Ou seja, Cristo faz aqui duas referências. Ele não está tirando o dízimo. Agora eu vou lhe mostrar por quê. Ele não está tirando o dízimo. No Novo Testamento estou falando. Ele não está tirando o dízimo. Mas ele está dizendo que melhor do que o dízimo é a misericórdia, é a fé, é saber do juízo de Deus. Não é o dinheiro que compra Deus, mas é a sua fé, a sua obediência, é o seu amor de estar ofertando na casa do Senhor. E eles davam os escribas e fariseus que eles tinham no sentido de humilhação, né? Como se fosse no sentido de soberba, né? E isso aí não é louvável aos olhos de Deus. Aí você diz assim, mas pastor, por que Cristo mandou ele dar o dízimo? Nós não estamos na graça? Veja bem, abra lá em Gálatas, nós vamos para Gálatas, veja bem, nós estamos mostrando aqui como é que nós devemos dar o nosso dízimo, de onde veio, para quem veio, né? Nós vamos para o livro de Gálatas, amém? E nós vamos ver verdadeiramente o que a palavra do Senhor diz, amém? Vamos ver aqui, Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, veja bem, que diz assim, veja bem, mas vindo, Gálatas 4, 4, aí diz assim, mas Cristo, né, em Mateus 23, 23, diz que eles deveriam dar o dízimo tudinho. Eu vou explicar para vocês porque Cristo falou. Gálatas 4, versículo 4, diz assim, mas vindo mais, vírgula, eu estou em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim, mais, vírgula, vindo a plenitude dos tempos, vírgula, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, vírgula, nascido, olha aí, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então Cristo não poderia dizer, não dê não, porque ele nasceu na plenitude do tempo, está lá em Gálatas, mas debaixo da lei. Aí você diz assim, estava debaixo da lei? Estava. Como, se você for ver em Lucas, abra lá em Lucas, livro de Lucas, Mateus, Marcos, e nós vamos aqui para Lucas, nós vamos ver que Cristo, ele nasceu sob a lei, a Bíblia diz, como nós vemos lá em Gálatas 4, e a Bíblia dá umas referências, eu vou só citar o capítulo, se você for ver em Lucas capítulo 2, fala assim, a circuncisão e a apresentação de Jesus. Então Cristo foi circuncidado, certo? E diz assim, vamos lá, e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus.
Verso 22 diz assim, versículo 22, e cumprindo os dias da purificação, segundo, veja bem, a lei de quem? De Moisés. Cristo nasceu, diz lá em Gálatas 4, e sob a lei, para tirar nós que estávamos debaixo dessa lei, segundo a lei de Moisés, e levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Então nós estamos vendo aqui que, porque Cristo disse, continue dando dízimo, sim, mas porque Cristo estava. E o dízimo já vem muito antes de Cristo, apesar que Cristo é o princípio, o meio e o fim. Aí quando ele foi circuncidado, amém? Cristo foi circuncidado, foi apresentado ao templo, quando nós lemos aqui no 25, a Bíblia diz que ele foi apresentado ao templo, quer dizer, foi outro tipo de liturgia do Velho Testamento, da lei de Moisés, amém? Eu quero deixar para vocês aqui, para você ver, Lucas, aqui mesmo em Lucas, eu quero ver aqui em Lucas, vou dizer para vocês agora o capítulo, Lucas, no capítulo, deixa eu... Era um versículozinho que tinha aqui, Lucas, veja bem, Lucas, veja bem, capítulo 5 e o versículo 12, veja bem, como Cristo, ele disse, eu não vim abolir a lei, mas vim cumprir a lei, porque nós devemos saber que a lei quebra-se. Quando Cristo morre na cruz, ele, Pai, está tudo consumado. E o véu rasga lá dentro do templo, de alto a baixo. Aí o que ele diz assim? A cura do leproso, veja bem. E aconteceu que quando estava num daqueles dias, eu estou lendo em Lucas 5, 12. E aconteceu que quando estava num daqueles dias, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Veja bem o que Cristo está dizendo aqui para o leproso. O que Moisés era o que? Representava a lei. O que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Então o próprio Cristo, ele não corre do Velho Testamento. Ele disse, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei do Senhor. Então Cristo, agora por que, pastor, então essas pessoas vivem ainda com essa prática? Irmão, porque simplesmente, irmão, assim, veja bem, entenda uma coisa. Quando nós vamos ler lá em Coríntios, abra lá sua Bíblia, no livro de Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 14, você vai entender o porquê isso. Vai dizer assim, ó, veja bem, eu vou lhe dar mais uma referência mais profunda ainda sobre a lei. Quando, porque feito disso, pastor não gosta de ler versículo isolado, feito de ler Malaquias tudo, mas aqui ele leu só um versículo isolado. Não, se você for ver, ler, abra aí, a nota vai aparecer aí embaixo do slide. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 3, e versículo 3, versículo 14, não é? Ele diz assim, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Paulo aqui diz que foi por Cristo abolido, mas os sentidos desses homens foram endurecidos, porque até hoje, Paulo diz, o mesmo véu, quer dizer, Cristo rasgou quando morreu na cruz, mas o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. E nós vamos ler mais alguma referência a esse capítulo
terceiro de 2 Coríntios aqui, dando continuidade, porque é uma coisa meio vasta e você vai ver no outra continuidade sobre dízimo e oferta, que como nós devemos dar dízimo e oferta na casa do Senhor. Então, foi um prazer. Quero agradecer a você que ficou esse tempo todinho ouvindo. E esse não terminou ainda. Nós vamos falar no próximo versículo, na parte 2, a oferta para a graça. Como nós devemos dizimar e ofertar na graça do Senhor. Amém? Não por lei, não por doutrina de homem, mas pela vontade de Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhes guarde. Que Deus resplandeça e que faça esclarecer sobre você cada dia mais a sua palavra e sua vida. Fique na paz e que Deus lhe abençoe. E não esqueça de ver a segunda parte, que agora nós vamos falar sobre a oferta do Novo Testamento. Amém? Na graça. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe. Então, como eu estou falando, isso é inaceitável. Ninguém pode fazer com que você, ele mesmo, pelo instinto, não, o Senhor me revelou, não. A questão, se o Senhor tiver de revelar para mim, o Senhor vai revelar para toda a igreja. Mesmo sendo um anjo da igreja, aquilo que o Senhor passou para mim, vai passar pelo Espírito Santo para toda a igreja. E mesmo assim, se tiver de conforme a palavra de Deus. Isso a palavra de Deus está dizendo aqui, né, em 2 Coríntios 9, que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então não é eu como pastor que vou dizer para a igreja, não, a igreja você vai ter de dar, feito o caso da irmã que falou comigo, que o pastor propôs para que toda quarta-feira os irmãos trouxessem 200 para o ministério, fora seus dízimos e fora suas ofertas. Agora, onde é que isso tem respaldo na Bíblia? Não tem, não é? Ao contrário, isso aí eu vou incluir um pastor desse em João, que eu não vou nem ler, João 10:10, mercenário. Agora, na hora que a ovelha precisa, ele corre, a palavra de João 10:10, e o lobo vem e destrói tudo, né? Então, mas deixa pra lá, será com ele e Deus. Mas eu tô falando, nós estamos falando sobre dízimo. E outra coisa, será que nós como pastores, nós estamos falando, eu como pastor mesmo, estou apontando 5 dedos para mim, será que eu também estou fazendo o que a igreja mostra lá em Atos? Você vê quando vem em Atos 4, irmão, uma coisa que nós vamos tocar agora, uma ferida, principalmente de ministérios riquíssimos aí, que eu falo assim, ministério rico não é rico não, porque todos os ministérios são ricos na graça de Cristo. Eu estou falando materialmente, nós temos material, estou falando em termos espiritual, né? Ministério mais antigo, que tem 100 anos, já tem 90 anos aqui em nosso país, igreja bem consolidada, graças a Deus por isso. Mas será que nós estamos cumprindo o que a Bíblia está dizendo aqui, né? No livro de Atos, né? Vamos ver aqui, Atos, capítulo 4, né? E ele fala assim, a comunidade de bem entre os primeiros cristãos. Ele diz assim, e era, observe isso aqui, isso é muito interessante. Será que o seu dízimo e a sua oferta é para estar engordando conta em bancos seculares de executivos riquíssimos em bancos internacionais? Ou é para estar sendo feito o que está aqui na Bíblia? Será que um pastor chegar assim e dizer assim, irmão, nós temos em caixa 10 milhões, é para estar lá na caixa, lá no banco, ou é para estar fazendo isso que nós vamos ler agora? Veja só o que está aqui. Como nós fugimos da palavra de Deus. E é por isso que Deus não tem operado. Nós não somos mais como aquela igreja, né? A igreja dos primórdios, a igreja do começo, né? A igreja dos apóstolos. Nós perdemos essa essência. Veja o que ele diz assim. E era, para começar, o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma dos que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam, veja bem, com grande poder, testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça. Veja agora no 34, eu estou lendo Atos 4:34. Veja se seu pastor está enchendo lá o banco, a instituição bancária de milhões através do seu dízimo, sua oferta, está certo. Veja agora em Atos, vou ler de novo para você ver, Atos, vai aparecer aí no vídeo, Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos
os que possuíam herdade ou coisas vendendo, trazia, veja bem, o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, ponto. E repartia, veja o que o pastor presidente deve fazer com os milhões que estão guardados no banco. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então dinheiro, dízimos e oferta não é para estar engordando empresário e dono, né, de instituições bancárias, mas para estar sendo usado. É feito uma bola, vamos fazer uma coisa figurativamente agora, entre dois jogadores, né, de tênis, a bola vai e vem, bate e volta. Então se eu dou um dízimo aqui de 10 mil, de 5 mil, de 1.000, de 500, é para aquilo ali ser revertido. Aí sim agora eu vou para Malaquias lá, para que haja mantimento na minha casa. Né, gente que faz parte, eu faço parte de tal instituição religiosa. Mas a irmã mora numa casa que está caindo de pedaço, mas a igreja tem 300 milhões para levantar um templo brevemente aí. Eu não sei para que isso, porque a Bíblia não está dizendo que os apóstolos guardavam. Ou já não existia banco naquela época? Já existia, irmão. Já existia tudo que existia, já existia. Do pecado, as coisas benéficas já existiam, irmão. Certo? E você vê que imposto, tudo já existia naquela época, e você vê que eles guardavam tudo que era depositado. Você está precisando de quê? De uma reforma? Toma aqui. Está precisando de quê? Vai lá, Tiago, leva o pão, leva uma filha para aquela família. Será que você, como pastor que tem 300, 100 milhões, 10 milhões no banco, será que você está preocupado com o templo, isso aqui, que a Bíblia diz que Deus não habita em templo levantado por mão de homem? Ou você está preocupado de pegar o que entra na sua igreja como dízimo e oferta para reconstruir templos, mas templo que somos nós, como está escrito lá em Coríntios, né? Vamos lá em Coríntios, mostrar uma coisa aí para os pastores, né? Que a Bíblia diz que a palavra de Deus diz, né? Que a palavra de Deus diz, vamos lá, veja bem, 1 Coríntios 6, esses pastores já estão com raivinha desse vídeo. 1 Coríntios capítulo 6, veja bem, e o versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita entre vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, hoje Deus não está preocupado de pastor juntar com o seu dízimo e oferta milhões, guardar em uma instituição bancária e depois construir um mega templo para ninguém estar adorando. Não. Deus está preocupado de pessoas que estão carentes, morrendo, como nós lemos lá em Atos 4, que o dinheiro que vinha aos pés dos apóstolos era dividido para todos necessitados da igreja. Você, como pastor, está pegando os dízimos e está entrando, olhando quem está necessitado na igreja. Meu querido pastor do vídeo aí, pastor Moisés, mas a minha igreja tem 100 mil pessoas, mas a Bíblia diz: não coloquei sobre vós julgo que não poder levar. E se tem 100 mil pessoas, constitui 100 mil diáconos, constitui 40, 20, 30 mil diáconos para ver a necessidade das ovelhas e suprir, e não guardar dinheiro. Nós devemos dar oferta, como está escrito lá em 2 Coríntios 9, segundo propõe nossos corações. E nós, como pastor e como ministro, devemos pegar e fazer com que não haja necessitado em nossa casa. Porque eu não quero nem mostrar aqui documentos. E eu duvido se vocês vão botar aí pedindo, eu vou mostrar instituições que têm 300 milhões para começar uma obra, mas não tem dinheiro para pegar uma caravana e abrir um poço, né, para aquelas pessoas que não têm água lá no Alto Sertão, construir uma casa de taipa que está caindo no Alto Sertão, e às vezes até membros que são da mesma instituição dele, né? Estão preocupados em construir megas templos, né? Que Cristo nem se preocupou com isso, que se Cristo e Deus tivessem preocupado com megas templos, Deus não ia permitir jamais, como ele não permitiu até hoje, que a cidade santa fosse derribada por ninguém, por árabe nem por ninguém, pelos descendentes de Ismael, que são os árabes. Mas até hoje Jerusalém está lá. Deus não tinha permitido que o templo, mas ao contrário, Deus já tinha notificado sobre isso através do seu próprio filho. Quando Pedro se glorifica com aquilo ali, né? Pedro não ficará pedra sobre pedra. Foi realmente, como eu falei há uns minutos atrás, que o rei Tito, 70 anos depois, vem e derriba o templo de Salomão. Cristo podia dizer o quê? Deus podia fazer o quê? Não, quem vir tocar aqui no templo ia ser fulminado, porque o que vale é o templo para mim. Não, irmão. Deus não está preocupado mais com o templo. O véu foi rasgado.
templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos o templo. A Bíblia diz que eu andarei, habitarei dentro dele. Deus agora não habita mais dentro aqui não. Hoje, irmão, nós estamos aqui nesse local aqui. Hoje eu estou falando de Deus. Amanhã isso aqui, um local de um galpão que você aluga para uma igreja, amanhã pode ser um bar, amanhã pode ser um prostíbulo, sim. E aí? Deus vai estar ali dentro ou não vai estar? Ele vai estar só contemplando o que acontece ali, mas ele não está ali não. Mas ele está onde eu estou. Porque eu sou o templo e morada dele, se onde tiver um ou dois, eu estarei. Então, irmão, eu espero que esse estudo tenha esclarecido a você. Tenha feito você abrir sua mente. E que você abra sua mente. E que você tenha mais cuidado para onde vai seu dinheiro. Para onde você está enviando seu dinheiro. Cuidado de, essa meia aqui é ungida. Não, irmão, não precisa disso mais não, irmão. Porque Deus já lhe deu toda a autoridade, irmão. Não precisa mais desse aqui não, a rosa, que a rosa aqui vai fazer. Não, rosa. A rosa de Sarão, lírio do vale, ele já lhe abençoa. Ele já lhe abençoou com toda sorte de bênção. Não precisa mais você comprar bênção. Não precisa mais de nada, irmão. Porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Ele diz lá em Filipenses, ele diz lá em Efésios, Deus já nos abençoou, irmão. Então não precisa mais disso não. Tenha cuidado para onde você está enviando seu dízimo, suas ofertas, certo? E que Deus lhe abençoe, irmão. Que Deus possa, aí depois nós vamos falar sobre nós como templo do Espírito Santo. Será outro assunto que nós iremos abordar. Depois nós iremos falar sobre diversos assuntos, sobre namoro, sobre espiritismo, sobre vários assuntos. Mas eu espero que você faça uma reflexão e veja realmente, capítulo por capítulo, versículo por capítulo. Indague seu pastor, indague a si mesmo, indague ao Espírito Santo. Jacó lutou com um anjo e Deus disse que como um príncipe lutaste com Deus. Então Gedeão falou, se tu és comigo, o que acontece? Não fale com Deus. Não escute só o que o homem... Não seja um crente tessalônico, seja um crente bereano. Porque o de Tessalônico, ele fazia o quê? Não, o que o povo falava, ele engolia. Mas o de Beré não, era aqui, tome. E não tinha o novo não, tinha só o pergaminho e algumas páginas. Mas ele queria saber se o que Paulo falava das profecias do Messias, que pelo qual ele anunciava, era verdade. Então não vá por ninguém não, irmão, porque está no altar, porque o pastor Moisés está no altar bonitinho, está pregando, faça isso, vai fazer não. Você vai fazer o que está na palavra de Deus. Agora se eu estiver falando em linha com a palavra, aí você vai cumprir. Você vai fazer. Mas se você vê que aquilo que eu estou falando está fugindo da linha da palavra, eu já não tenho mais respaldo nem autoridade como pastor sobre a sua vida. Você obedece se quiser. Primeiro saber que você é a igreja e o cabeça da igreja não é pastor não, é Cristo que é a sua cabeça. Então que Deus lhe abençoe, que você abra os seus olhos e que você não deixe, como eu vou deixar só o último versículozinho para você aqui, antes da gente finalizar, que está aqui no livro de Pedro, no livro de Pedro, eu quero deixar para você aqui um versículo para que você entenda uma coisa, amém? É que a palavra de Deus, essa minha Bíblia, ela no livro de, aqui, eu quero deixar só aqui para você, no livro de Pedro, que ele diz assim, segundo o livro da Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, ele diz assim, os falsos mestres, e também houve, está no verbo passado, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, então futuro, presente, agora haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, aquela carinha de sonso vestido de ovelha, encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissolações, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quer dizer, Deus vai julgar, mas infelizmente muitas pessoas estão sendo negociadas
através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente aí vendendo até uma caneta, que é a caneta ungida, ou vendendo um cimentinho, porque você, quando colocar o cimento lá no seu terreno, Deus vai prosperar tanto que vai aparecer dois materiais. Não vai não, irmão, cai material do céu não. Você vai ter de trabalhar, ralar junto com a sua família, para você chegar no armazém, para você tirar suas dívidas ofertas, Deus lhe dando saúde, dando força, e você comprar seu material e construir sua casa. Porque eu nunca vi falando que caiu casa do céu, ao contrário, Cristo está construindo e já construiu desde a fundação do mundo. Isso sim, casa para nós, como ele disse, onde eu estiver, vós estará. E ele disse que iria preparar, e ele já preparou, e a nossa casa celestial já está pronta lá. Mas aqui, irmão, nada vai cair fácil não. Amém? Agora tenha cuidado desses que vêm com fingimento e faz de você, a Bíblia diz, está em 2 Pedro lá, faz de você negócio. Amém? Você cuide de agir bem com o seu dinheiro, na obra do Senhor, levando o seu dízimo e oferta. Então aprendeu como é que nós devemos dar dízimo? Ainda não aprendeu? Como Abraão e Jacó, sem prezar de lei e nem de maldição. Se você não der, é amaldiçoado. Não, Abraão e Jacó deu sem nem sequer existir a lei. Mas Abraão e Jacó deu por um ato de gratidão. Então quando você tirar seus 10% e dá como um ato de gratidão. Quando você der aquela oferta, dê como um ato de gratidão pela saúde, pelo amor e pelo carinho que o Senhor vos deu, dando sua saúde, dando porta de emprego para você e para sua família, para o sustento da casa realmente do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe guarde. E vamos ficar ansiosos até a próxima. Amém? Que Deus lhe abençoe. Fique na paz. E amém.